Jornal Castro Brothers. Oferecimento Oferecimentos. Após 3 anos fora do ar, devido ao que o nosso time comercial chama de dry market, finalmente voltamos. Não por vontade própria, mas porque os cobradores estavam na porta. É verdade. O nosso advogado, o Dr. Agildo Otávio, também conhecido como Dr. Agiota, nos informou que não podíamos mais sequer citar o nome daquele jornal em que não pode rir, pois já existe uma versão americana que, segundo a nossa atual equipe de localização de idiomas, também conhecida como Google Tradutor, se chama Don't Laugh Newspaper. Resumindo, tomamos um processo dos gringos e estamos devendo 3,83 milhões de dólares e 22 centavos, o que na cotação atual, multiplicando por 5,78 dá R$79. Como somos uma empresa séria e queremos resolver nossas pendências, trocamos o nome, mudamos o CNPJ para um laranja e, abre aspas, demitimos o advogado. Nesse momento eu continuo fazendo parte da citação da minha colega, pois ela se esqueceu de fechar as aspas. Perdão, fecha aspas. Então, sem mais delongas, porque delongas custam caro, está no ar o jornal que não pode dizer o nome antigo por questões jurídicas, no qual os envolvidos não podem ser submetidos ao riso. Começa agora o Jornal Castro Brothers. Eu sou Luciana Daulísio. E eu fiz cocô. Alguém me limpa, por favor. Estamos de volta porque os nossos boletos estão vencidos desde 2022. Para você ter uma ideia, nosso editor está cortando este programa no celular com o Wi-Fi emprestado da loja de frango aqui do lado. Aliás, um beijo pra galera do Frango ao Cubo, o frango mais gostoso da rua e a internet mais lenta do planeta. Frango ao Cubo é bom, frango ao Cubo é aquele que você quer. Falando em economia, política. O parlamento alemão teve um dia mais agitado que um intérprete de livros do Eminem. Tudo começou quando o deputado, claramente em pânico, pediu para transferir a sessão para um espaço aberto, já que se sentia mais preso do que o intestino do meu avô. Tratava-se do deputado claustrofóbico. Não, claustrofóbico. Deputado claustrofóbico, perdão. Falando em avô, gosto muito daquela música. Quero um avô maior. Um avô maior que o meu. Legal, cara. Agora deixa eu continuar a notícia, tá? Logo após a confusão, o deputado Hans Cinza muito bom. Começou a reclamar dizendo que a sessão ao ar livre era um absurdo e que, abre aspas, bom mesmo era na época do Muro de Berlim. Fecha aspas. Ainda bem que você fechou as aspas. Também tivemos reclamações sobre o excesso de custos pelo deputado Otto Benliso. Quem reclamou dos preços também, dessa vez do preço do peixe, foi o deputado Fritz Salmon, gostei. Iniciado o plenário, a deputada jogadora de pôquer, Katrin Kaimauns, acusou de assédio o deputado Wolf Kunica. Wolfunica, mas não sabemos se foi apenas um blefe. O clima ficou mais instável que Bitcoin depois de um post do Trump. Os ânimos só se acalmaram quando a deputada Helga Ostoditer Hanson eu gosto de ter razão comprou os votos de todos com ingressos para o stand-up do... Caiu aqui.
tá no chão aqui. Com os votos. Quebrou o Rosa. Com votos de todos. Com ingressos pro stand-up do Batman da Lapa. O repórter alemão Sérgio Moro de Berlim conta para nós, junto com a tradução simultânea do nosso repórter inglo-brasileiro, Saudade da Cold. Saudade da Cold. Que maldade. Serram-se des Heers die Corruption. Esse é o Sérgio Moro de Berlim? Tem... Perdão? Tá dando falha aqui no retorno? Serram-se des Heers die Corruption. Tenho sim saudade da corrupção. Keine Ratschlich. Cai o rato rico. Grudelen kein. Quando ele cai, Jesus lit haut. Joseph Klimber alto Aber Corruption viel. abre a corrupção do Vilela. Quem é Vilela? Corruption when? A corrupção ganha. Wir die Sterbiren. O Eduardo Sterblit Was condemned? foi condenado Not mehr. na merda. Corruption. Corrupção. Saúde. Saúde. O Japão vive uma crise de saúde pública, pois muitos jovens estão deixando de almoçar. Inicialmente se acreditava que o motivo era o fuso horário, que faz os japoneses almoçarem à meia-noite. Mas, na verdade, o motivo é outro. A juventude nipônica tem deixado de fazer suas refeições principais para assistir os lançamentos do que os especialistas chamam de desenho japonês. Com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais animações têm sido desenvolvidas, o que impede que um ser humano consiga assistir tudo sem abdicar-se de suas atividades corriqueiras. Por conta disso, os jovens têm emagrecido e desenvolvido um quadro de anemia. Quem traria mais informações seria o nosso correspondente fã de animes. Mas ele foi demitido. Então trouxemos o repórter fã do Flamengo, Gerson Wesley de Arrascaeta. Pois é, eu odeio anime. Acho ridículo quem perde tempo vendo essa baboseira. Bom mesmo é fazer obra. Colocar um piso vinílico é o que há de mais belo nesse mundo. Mas como eu estou sendo pago para poder voltar a investir em Bitcoin, vamos falar do assunto que vocês pediram. Os jovens japoneses cada vez menos têm conversado com seus pais e ficam o tempo todo de Nome Tóquio. A culpa disso é a culpa disso é a proliferação de animes gerados pela inteligência artificial, que tem trazido... Proliferação mesmo. Tá, exatamente. Perdão, peço desculpa pro telespectador em casa. Mas a culpa disso é a proliferação de animes gerados pela inteligência artificial, que tem trazido cada vez mais bonequinhos à vida. O ChatGPT. São tantos animes que já perdemos a conta, como, por exemplo, aquele que se passa num supermercado, o Jujutsu Kaisen, protagonizado por Yuji Takódigo. Yuji Takódigo de Barras. Felizmente, o ChatGPT ainda é muito ruim em criar nomes, mas os jovens assistem mesmo assim. Outro anime que tem feito muito sucesso por lá é o Ie Ie Hakusho, que foi gerado por um fã de Sérgio Malandro. Outro sucesso é o anime de mulheres de armadura, fazendo prevenção... Outro sucesso é o anime de mulheres de armadura fazendo prevenção contra o câncer de mama, o Saint Seios. O mercado financeiro também não fica de fora. Com os sucessos de Bleachcoin, One Piece e Dragon Ball Leto... É com vocês de volta no estúdio, porque eu já tô de tchaco cheio. E você não vai falar nada do Flamengo hoje? Com certeza. Segue a escalação do Flamengo do próximo jogo. Roberto Soares, Chiquinho Mamoto, Kleber Bambam, no gol. Os três. Só tem dois, então. Marinho de Souza. Os três no Calma, gol. eu sei que são 11. Mas 3 no gol. Tony Ramos. Três no gol. O pior time. Ai, tem 3 malucos no gol. Os
Achei alguém pior do que eu. Aí, a buzina do bom senso. Encerrando com Pablo Aloysio. O meio a gente não... Bem interessante. E é claro que o nosso outro repórter, Cano Canóbio, vai falar a escalação do Fluminense. Claro, começando por Jackson Antunes, seguido por Adelardo, Totonho da Pedra, Que joga na... de centroavante. centroavante. E o centroavante é o que... Fica no meio do campo. Mas mais pra avante, né? No caso, pra frente. Totonho... Faltam 8. Tem quantos no gol? No meu só tem um, que é o Claudinho da Vilaça. Da Vilaça, a Vila Grande pra caralho. Eu não vou com mais 12 jogadores. Claudinho da Vilaça. Ai. A gente tem também a Amanda Neves. Futebol misto. Meu time é misto. Eu tô à frente do tempo. Pedroca. Óbvio. Pedroca, porra, sucesso na Copa de 72. Tá vivo até hoje. Quantos anos teria a Pedroca? Hoje, 85. Jogando num time sub-20. É que ele já reencarnou e tá voltando. Vocês querem todos mesmo? Ou eu posso continuar. Tá bom, então, obrigado. Ok. Entretenimento. A Netflix anunciou que vai lançar um novo plano gratuito. O serviço não terá filmes nem séries, mas usuários poderão assistir infinitas telas pretas com a frase: "Você ainda está aí?" A Netflix disse que o objetivo não é entreter, mas fazer o usuário sentir que alguém se importa com ele. No futuro, a empresa pensa em lançar um plano mais barato, que também não terá filmes nem séries, mas acesso a todo o catálogo. Assim, ficará mais barato ao usuário, que sempre só vê o catálogo de filmes, escolhe nenhum, desiste e vai ver o TikTok. Política. Cansados de desviar verbas, políticos corruptos agora decidem desviar verbos, o que o povo revoltado. E não é só o povo que está reclamando. Nós aqui do setor de jornalismo da Castro Brothers também estamos sofrendo com profundos cortes de gastos. Nossos equipamentos foram tão afetados que até o teleprompter foi cortado. E estamos lendo as notícias através de post-its colados um no outro. E o pior, só tínhamos caneta vermelha, então não sabemos o que é texto e o que é correção. Fora que o post-it é laranja, o outro colega, que era daltônico, achou que o estúdio só estava com um péssimo gosto para azulejos. Aliás, uma curiosidade falando de post-it. Todo técnico da seleção depois de 2022 é post-it. E se você achar que estamos repetindo notícias, não é falta de criatividade. É que recortamos os jornais antigos e estamos reaproveitando as mesmas folhas. O futuro do jornalismo é a reciclagem. E se você achar que estamos repetindo notícias, não é falta de criatividade. É que recortamos os jornais antigos e estamos reaproveitando as mesmas folhas. O futuro do jornalismo é a reciclagem. Mesmo assim, a situação anda ainda mais fedida que as camisetas que não são anti-odor, como as das Insider. Isso nem foi patrocinado, é só uma tentativa de garantir, como podemos dizer, a minhoquinha no biquinho do colibri, o melzinho na linguiça do tamanduá, o papagaio no ombrinho do pirata, o biricutico na neneca do lau-lau. Insider, nota a gente de novo, por favor. Para falar sobre o estado crítico do jornal Castro Brothers, chamamos nosso repórter Fala Rapaz. Fala Rapaz. Fala Rapaz, que está nos portões dos nossos estúdios. Fala Rapaz.
Fala, rapaz! Segundo informações da direção da emissora, devido ao corte de gastos, o setor de vírgulas foi dispensado, o que dificultou muito a leitura das notícias, pois agora não sabemos onde respirar e as frases ficam extremamente longas, sem uma pausa adequada, e isso tem gerado desconforto entre os funcionários. Além disso, a direção informou que ainda restam algumas vírgulas no almoxarifado, mas, por não saberem onde colocar elas, acaba sendo colocadas em locais totalmente equivocados. Outra questão que tem causado dúvidas é em relação às interrogações e exclamações, pois a direção não sabe se a emissora tem direito a utilizar ou não. Será que alguém poderia me explicar? Eu mesmo não estou entendendo mais nada. Pois é, fica difícil colocar um ponto final nessa situação. Tá vendo? É por isso que, diante de tanta dificuldade para conseguirmos viabilizar a produção desse jornal, decidimos recorrer a vocês, telespectadores. A partir de hoje está lançada a nossa campanha de financiamento coletivo ou campanha de crowdfunding em inglês. Para quem não sabe, é um tipo de vaquinha, o Little Cow em inglês. Então fique ligado que depois dos comerciais falaremos um pouco mais sobre como você pode salvar nossa emissora. Não saia daí. A menos que você precise cagar e não esteja no banheiro. Aí eu recomendo que você saia daí imediatamente. Dona Tempestade? Diga, professor. Dona Tempestade, a senhora já se aventurou numa tromba marinha? Louco! Ele só pensa naquilo. Essa galera do barulho em matéria de humor já nasceu com o gene certo. Seu noturno? Esse aí nunca tá no turno certo. Eles podem até controlar os seus poderes, mas a zoeira é incontrolável. Dona Jean Grey? Nota 10. Nesta quinta, depois do jornal Castro Brothers. Você é aluno novo? Não. Eu sou apenas um amigo da vizinhança. Ai, como ele é lindo! Alguém me agarra. Me agarra? A estreia mais esperada da TV brasileira depois da novela Mutantes. Seu Ciclope? Professor, quem fala é Zé Gambitinho, o perigoso das mulheres. Não sou amante, mas sou o cartomante. Infelizmente, o Ciclope teve deixa eu falá-lo. Ô, professor, o Ciclope ficou preso na linha vermelha, tá? Tô vendo Vem aí! Se a campanha de financiamento coletivo der certo, a escolinha do professor Xavier. E o cenário, ó. Desde 2022, o jornal está fora do ar. E desde então, todo dia recebemos dezenas, centenas, milhares de mensagens perguntando: e quando o jornal volta? Cadê o jornal? E o jornal, hein? Gente, eu já dei F5. Será que bugou? O problema é que fazer esse quadro é caro. Ele exige chroma key, que é o fundo verde que está aqui atrás da gente, teleprompter, uma edição minuciosa e um roteiro mais complexo do que os outros conteúdos do canal. E infelizmente, hoje o YouTube não paga nem metade dessa conta. Mas se tem uma coisa que aprendemos com o tempo, é que quando vocês querem, vocês fazem acontecer. E eu tenho certeza de que muitos de vocês querem que o jornal volte. Quantas risadas, quantos momentos bons vivemos durante os mais de 70 episódios que foram lá, não é mesmo? É verdade. E é por isso que estamos lançando oficialmente a campanha de financiamento coletivo do Jornal Castro Brothers. Se atingirmos a meta inicial, garantiremos a produção de 6 novos episódios do jornal.
Agora, se passarmos da meta, poderemos fazer 8, 10, 12 episódios e se formos ainda mais longe, quem sabe até uma temporada completa com quadros extras. Aí você pode estar desanimado pensando, agora eu vou ter que pagar para ver o jornal. Acalme esse seu coraçãozinho, pois o jornal vai continuar gratuito no YouTube. Todo mundo vai poder assistir. A diferença é que se você apoiar, além de ajudar a tornar essa temporada realidade, vai ter acesso a benefícios exclusivos a depender do seu nível de apoio, como assistir às gravações ao vivo, com bastidores que nunca irão ao ar, opinar no roteiro e até sugerir piadas que podem entrar no programa, participar como repórter correspondente, ter uma notícia criada sobre você, além de ganhar recompensas como livros, cupons de desconto e chaves para jogos da Dumativa, incluindo os nossos jogos da franquia A Lenda do Herói. Ou seja, apoiando, você não só assiste ao jornal, você vai poder fazer o jornal acontecer e influenciar diretamente nos rumos de cada episódio. Se você quer ver o jornal de volta, essa é a hora de agir. Ajude esse sonho a voltar a acontecer. Dá para apoiar até com R$5. E se mesmo assim você não puder contribuir financeiramente, compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, com aquele tio que manda fake news no WhatsApp, porque a gente sabe que ele precisa assistir um jornal de qualidade. Sim, olha, o link está no QR Code que está na sua tela, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Lugar não falta para você encontrar. Então vai lá, escolha sua recompensa e faça parte dessa nova fase do jornalismo no canal Castro Brothers. Porque no fim das contas, a notícia não pode parar. Voltamos com o jornal. Só não sabemos até quando ficaremos, pois não pagamos a conta de luz e o técnico veio cortar a energia. Felizmente, o técnico que veio fazer o corte é o Dorival Júnior e ele acabou cortando o Neymar em vez disso. No entanto, caso o conteúdo pare no meio, será porque o técnico certo veio. De qualquer forma, caso o corte ocorra, você poderá continuar acompanhando o jornal no nosso canal de cortes. Cidade. Um turista americano foi preso na orla de Copacabana após um mal-entendido. Ao ver um atleta fazendo exercícios na praia, ele perguntou como fazer para ter um corpo tão bonito. O atleta então respondeu, se dedique. O turista, por sua vez, abaixou as calças do atleta e foi detido por atentado ao pudor. Televisão. Estamos vendendo uma de 65 polegadas, único dono com a tela levemente queimada. Perfeita para assistir tela quente. Aproveitamos para dizer que, por conta dos cortes, estamos em um período de negociações na nossa emissora. Por conta das vendas, o número de empregados tropeçando... Perdão. Por conta das vendas, o número de empregados tropeçando aumentou em 45%. São muitos os programas que foram cancelados na última temporada. Entre os cortes estão o game show Quem Quer Ser um Milionário em Cruzeiros, o que oferecia prêmios e moedas que já nem existem mais. O programa infantil Circo dos Advogados, onde palhaços de gravata ensinavam crianças a processarem seus amiguinhos. Eu tô com uma certa dificuldade. Cortaram o singular daqui. Onde palhaços de gravata ensinavam crianças a processarem seus amiguinhos, foi de vala. Mas o grande destaque, infelizmente, é para o cancelamento precoce do nosso principal reality da temporada, A Ilha da Hemorroida. O programa, que desafiava participantes a sentarem em cadeiras de madeira sem almofadas enquanto se alimentavam exclusivamente de pimentas, farofas e tacos mexicanos, não conseguiu ir muito longe devido à epidemia de pomadas falsificadas, que ao invés de aliviar, apenas agravou a situação dos confinados. Sendo assim, o público infelizmente ficará sem ver desafios como o tobogã de lixa, papo reto, crossfit montado no cavalo e o clássico senta que lá vem e estoura. Felizmente, conseguimos ainda manter na programação o nosso tradicional recado otimista do filósofo carnavalesco Milton Sérgio Portela, que, como todos sabem, tem uma disfunção vocálica e a cada frase troca de voz. Perceba que existir Eu acho que essa frase não é dele. Ué? Eu acho que começa com Cortella. É? Eu ia fazer um mix, mas tudo bem. Não, alterna entre Cortella e Milton a cada Eu ia começar com Milton, mas eu comecei certo. Perceba que existir em essência, como diria Nietzsche.
Um percurso fatidicamente condenado ao absurdo. Não se iludam com as plumas. Eu acho Com que as o plumas. conceito de frase dele é bem diferente do meu. Não se iludam com as plumas e paetês, pois por trás de cada fantasia está a realidade cafona e crua. Insistimos em procurar sentido num universo intrinsecamente indiferente à nossa angústia. Um universo que, ao invés de nos acolher, nos rejeita em perene silêncio. Não importa o quanto ensaiemos nossa evolução, sempre haverá um buraco na avenida, uma ala que se atrasa, um carro que quebra, um ziriguidum chinfrim. A felicidade é apenas uma sofisticada armadilha, existencial para nos distrair enquanto aguardamos o derradeiro inevitável nada. Nossa, muitas falas, gente. Um carnaval perpétuo onde a única certeza é que a folia uma hora termina e a gente fica com uma ressaca existencial bem mequetrefe. Assim sendo, a busca por sentido é uma atividade tão nobre quanto inútil, pois em última análise já dizia Schopenhauer. Caraca, parece um discurso antigo do Pedro Bial na eliminação. Existir é persistir em um equívoco sem solução. Com muita purpurina no rosto, um tufão... Um tufão. Um tufão nos quadris e um desejo de se tornar a rainha. Mas terminar como espelho. Obrigado, Portela. Nem o nosso repórter está otimista com os tempos que estão por vir. Como diz o filósofo César Cielo, só sei que nadam 6. Brasil. O governo federal anunciou hoje a inclusão de novas palavras no vocabulário oficial da língua portuguesa. A medida busca transformar palavras erradas em certas, uma vez que é muito mais barato transformar o erro em acerto do que tentar ensinar da forma correta. Perguntado sobre as mudanças, o presidente do MEC apenas respondeu: amo muito tudo isso. Já a ministra da Educação reeleita, Review the Fringles, anunciou a nova lista com as alterações que entrarão em vigor daqui a 12 segundos. Nosso repórter especialista em palavras, Cláudio Fã de Zoeira... Cláudio Fã de Cláudio Fã do Zoeira traz detalhes para nós. É isso mesmo, Lululand! A ministra que estava em Pirapora do Santo Antão falou lá atrás que faria essas mudanças e finalmente o fez. Sendo assim, a partir de agora, já que os 12 segundos se passaram, são corretas as palavras registro, mortandela, casa germinada, guspe, partilheira. Partilheira? Essa puta que eu vi essa. Ededron, Ededron é bom. diploma, escrivinhar, coincidência, entretenimento, cisne, torcicólogo, papel iluminado, cidadãos, igreja, rejuvenescer, uso capinhão, obrigado por me corrigir no meu erro, uso campeão, pedestral, largato, travesseiro, progredir e Mirambel. Certamente, essas mudanças são para mim fazer feliz, já que agora os holofotes estão voltados para pessoas com dificuldades, como eu, que gostam de desafiar o cérebro. Obrigado, Cláudio. Ainda há uma luz no fim do túnel. Anunciamos oficialmente agora a nossa parceria com o Guia Três Rodas, a revista que você procura, a revista para você que procura um triciclo. O certo é triciclo. Desculpe, triciclo. Mesmo com essa parceria, ainda precisamos da sua ajuda. Então acessem o QR Code que está na tela
ou entre em www.jornalcastrobrothers.com.br para saber mais como você pode salvar o nosso programa. Boa noite. Boa noite. Fiquem agora com a trilha de abertura do nosso desenho, que também foi cancelado. Esquilos e Golfinhos. Esquilos e golfinhos, você vai se divertir. Esquilos e golfinhos, parece que é uma música, mas não é. Por quê? Porque quando temos esquilos também, eles têm asas, voam pra dar céu. E quando você acha que eles estão lá no céu, na verdade eles estão atrás de você, com uma faquinha na mão, tentando te ver. Esquilos e golfinhos, só aqui você vê. Esquilos e golfinhos, só passa aqui no YouTube e no SBT. Esquilos e golfinhos, esquilos e golfinhos. Seu dinheiro. Vamos ver Esquilos e Golfinhos? Eu quero. Vamos junto? Vamos. Como é que tá o Batman da Lapa? Ué, vocês estão aqui o tempo todo? Olha lá. A gente não vai ver Esquilos e Golfinhos? Eu queria ver. Tá passando Esquilos e Golfinhos? Esquilos. A reforma ortográfica. Esquilos. Triciclo. Tirar minha calça. Mirambel. Mostra teu Mirambel. Mostra.